Pronto, ó, então eu vou só revisar aqui rapidinho a parte dos números binários e aí a gente passa a ver a parte lá das operações aritméticas com esses números binários. Oi? Ó, então, eu vou fazer aqui aquela representação dos números binários sem sinal, utilizando 4 bits. Então, a gente já sabe que com 4 bits, nos números sem sinal, é possível representar os números de 0 até 15 em decimal, né? A quantidade de bits que você pode representar é dada por 2 elevado a n. No caso aqui seria 2 elevado a 4, seriam 16 números. Então, de 0 a 15, nós temos 16 números. O 2, lembrando, né, porque é 2 porque a gente está trabalhando com o sistema de numeração binário. Se fosse o octal ou o hexadecimal, não seria 2, seria 8, 16 e por aí vai. Então, a nossa contagem, né, dos números binários, eu vou começar aqui do dígito menos significativo, do bit menos significativo, para o bit mais significativo. Então, eu vou ter aí nesse espaço os meus 16 números. Então, do dígito menos significativo, ele sempre vai variar a cada linha, 0, 1, 0, 1. Mais aqui. E esse é o outro. Já no segundo bit da direita para a esquerda, a gente vai variar a cada 2, né? 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Errado. Só vou deixar mais organizadinho aqui. No terceiro bit, a gente vai variar agora a cada 4. Então, é sempre em potências de 2. 0, 2, 4, 8, por aí vai. No mais significativo, como ele é o dígito do índice 3, né? A gente vai variar a cada 8 números. Então, essa é a nossa contagem de 0 até 15, né? A representação em binário, esse é o binário puro. E em decimal eu teria os números de 0 até 15. São 15
dígitos aí. São 16 dígitos aí, certo? Todos esses valores aqui, esses números, eles estão representados sem considerar o sinal. E aí o que é que a gente precisa fazer quando é necessário representar o sinal em um número binário? Basicamente, nós temos duas formas de representar números com sinal em binário. Existe um método chamado o método do bit de sinal. O que é que consiste esse método do bit de sinal? Vai ser adicionado um bit, um dígito, à esquerda do bit mais significativo do seu número binário, e esse bit ele vai carregar o sinal do seu valor. Esse aqui seria o nosso bit de sinal, ou BS. Então, pelo bit de sinal, quando o bit de sinal for igual a zero, nós vamos ter um número positivo. E quando ele for igual a 1, nós vamos ter um número negativo, certo? Então, se eu pego essa mesma tabela aqui, essa mesma contagem com 4 bits, se eu falar que esses 4 bits eles estão sendo utilizados usando o bit de sinal, para representar um valor em binário usando o bit de sinal como método aí de representar esse sinal. Eu já vou deixar de contar de 0 até 15. Por quê? Porque esse bit aqui, ó, o bit mais significativo, ele vai passar a funcionar apenas como bit de sinal. Ele não, esse dígito aqui. Isso aqui vai ser só o nosso bit de sinal. Eu não vou ter mais aqui a representação numérica. Então, o que é que eu tenho? Esses 8 primeiros números aqui. O bit de sinal vale 0. Então, se vale 0, esses números são positivos. Então, a gente consegue contar aqui, ó, do 0 até o 7 positivo. Então, esses são os valores positivos. Já esses 8 números seguintes, se a gente observar bem, o bit de sinal deles vale 1. Tá aqui. Então, se vale 1 no bit de sinal, a gente tem um valor negativo. Veja que nesse caso aqui, ó, nós vamos ter uma inconsistência matemática que dificulta a utilização do bit de sinal para operações mais complexas. Se esse bit ele representa o nosso sinal e o restante do número, o valor propriamente dito, esse seria o número menos 0. E a gente sabe que o 0 é um valor que ele não carrega sinal. O 0 ele serve para representar a passagem dos valores negativos para os positivos. Ele marca essa fronteira. Então, não existe o menos 0 e nem o mais 0. Então, essa é uma inconsistência da representação do nosso bit de sinal. Mas ele é muito utilizado ainda hoje nas operações mais simples com números binários. E aí existe um método mais complexo que resolve essa questão da representação do menos 0, que não existe na prática, e também facilita bastante quando nós vamos fazer as operações aritméticas, que é um método chamado do complemento de 2.
Então, a partir desse complemento de 2, nós vamos poder representar valores negativos em binário, certo? Então, o complemento de 2 é uma maneira mais eficaz de representar números binários negativos. Como é que a gente obtém o complemento de 2 de um valor? Vamos relembrar essa parte aqui. Então, o complemento de 2 de um valor, ele é obtido da seguinte maneira. Vamos supor que vocês vão precisar representar o número 4 em complemento de 2, ou seja, vocês querem representar o valor menos 4 em decimal. Então, vamos lá. A gente está vendo aqui na nossa tabela, na nossa contagem, que o número 4 ele é 0, 1, 0, 0. Então, é esse nível aqui. 0, 1, 0, 0. E aí vocês podem perguntar, precisa colocar esse 0 à esquerda, aí na representação, como se fosse um bit de sinal? Precisa porque no complemento de 2 ele ainda utiliza essa nomenclatura, esse padrão de bit de sinal para representar o seu valor negativo, certo? Então, como é que nós vamos fazer esse complemento de 2? O complemento de 2 ele começa com uma operação chamada operação de negação. Que essa operação de negação é você inverter cada bit que compõe esse número aqui. Então, o bit que vale 0, ele vai se transformar em 1, e o bit que vale 1 vai se transformar em 0. Isso também é chamado de complemento de 1, certo? Então, o complemento de 1 é você inverter os dígitos, os bits desse valor 1 a 1, certo? Então, quando você realiza essa operação, você vai ter o complemento de 1 do seu valor. Então, eu vou realizar a negação desses meus valores aqui. Então, o 0 vira 1, o 1, 0, 0, 1 e 0 vira 1. Então, eu tenho esse meu valor aqui na representação. Esse aqui é o valor 4 em complemento de 1. Como é que eu vou fazer agora o complemento de 2 desse valor? Eu simplesmente vou adicionar 1 a esse número. Então, eu vou somar 1 a esse valor aqui. E aí vamos fazer aqui uma lembrança da tabuada da soma em binário. Então, 0 mais 0 sempre vai valer 0. 0 mais 1 ou 1 mais 0 valem 1. 1 mais 1 é 0 e vai 1, certo? Tudo bem? Então, 1 mais 1 é 0 e vai 1. Só para a gente completar, 1 mais 1 mais 1, como é que seria? A gente pode dividir isso aqui, né? 1 mais 1 é quanto? É 0 e vai 1. Esse 1 mais esse 1 vai dar 1 e vai 1. Vou apagar aqui.
é 1 e vai 1, certo? Então a gente tem aqui, ó, 1 mais 1 é 0 e vai 1. 1 mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 0 é 1 e 1 mais 0 é 1. Então esse aqui é a representação do número 4 em complemento de 2, certo? Então o número 4 em complemento de 2 vocês podem representar dessa maneira aqui. 1, 1, 0, 0. Beleza? Até aqui a gente tinha visto lá na sala, né, essa parte da representação dos números com sinal. E aí vamos começar a ver a parte das operações aritméticas com esses valores, certo? É a partir dessas operações aritméticas, gente, que a gente começa a ver uma aplicação muito importante dessa representação dos números em complemento de 2. Se a gente lembrar, lá quando nós começamos a estudar matemática, a gente estudou a operação da soma, existia um método para realizar a soma, existia um método para realizar subtrações, existia um outro para multiplicar e existia outro método para dividir. A partir da utilização do complemento de 2, a gente vai poder simplificar bastante essa nossa lista aqui. A operação da soma e da subtração, nós vamos fazer utilizando unicamente essa mesma tabelazinha aqui dessa tabuada. É só o que a gente vai precisar fazer para realizar operações de soma e de subtração, certo? Então vamos começar aqui com a parte da soma e aí em seguida a gente passa lá para a parte da subtração. Então vamos lembrar, nós vamos somar e aí eu vou somar já considerando o bit de sinal, certo? Então eu vou realizar operações aritméticas em números considerando o seu sinal. Então eu vou ter números com sinal aqui na minha representação. Então vamos começar com um valores que a gente tem aqui na nossa contagem, aqui de cima. Então eu vou fazer essas operações aqui. Eu vou fazer a seguinte operação aqui. Eu vou somar 6 mais 8, certo? Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer essas operações, lembrando que tudo isso aqui, esses dois números estão em decimal. Então, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer essas operações é saber a quantidade de dígitos que vocês vão utilizar para representar esses valores aqui. Nas operações aritméticas de números binários, é muito importante essa questão da quantidade de dígitos. Então, cada valor precisa ser representado com a quantidade de bits correta. Eu não posso representar um número com 4 bits e outro número com 6 bits. Eu vou ter erros nas minhas operações se eu realizar dessa maneira. Então, todos os operandos dessas operações, eles precisam ter a mesma quantidade de bits, beleza?
Então vamos olhar aqui. O número 6, se a gente observar, o número 6 está aqui, ó, 0, 1, 1, 0. Então eu utilizei 4 bits, eu tenho 0, 1, 1, 0. Esse aqui é o meu número mais 6. E o número 8? O número 8 está aqui, ó, 1, 0, 0, 0. Eu posso simplesmente colocar isso aqui, 1, 0, 0, 0. Se eu fizer isso aqui, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar desprezando o bit de sinal do valor 8, certo? Se a gente lembrar lá, quem é o bit de sinal? É sempre o bit mais significativo. Então eu teria aqui um valor positivo, porque ele começa com 0, e teria embaixo um valor negativo, porque começa com 1. Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou adicionar o meu bit de sinal que representa os números positivos à direita, à esquerda, aliás, do número 8. Então vou ficar com um 0 aqui, certo? E aí, para manter o padrão, eu vou adicionar um 0 também lá no meu número 6. Então é isso que a gente vai fazer, e agora eu já tenho os meus dois números com a mesma quantidade de bits, representando o seu sinal. Ó. Então, esses dois valores aqui em vermelho representam o sinal do meu número 6, do meu número 8. E aí agora a gente vai fazer a soma. Então, como é que eu vou fazer essa soma? Muito semelhante ao que a gente faz com os números em decimal. Eu vou somar bit a bit aqui esses valores. Lembrando que vocês vão ter disponível a tabuada da soma. E essa aqui. Então, pego daqui, ó, 0 mais 0 é 0. Sim, só relembrando, né? A gente sabe que 6 mais 8 em decimal, isso aqui deve dar 14. Aí vamos deixar isso guardado para a gente conferir depois. Então, 0 mais 0 é 0. 1 mais 0 é 1. 1 mais 0 é 1 também. 0 mais 1 é 1. E o bit de sinal, pessoal? Precisa fazer alguma coisa com ele? Vamos fazer a operação também. 0 mais 0 é 0. Então, perceba o que nós temos aqui. O nosso resultado ele já indicou que o meu número, o meu resultado, ele é positivo. Por quê? Porque o bit de sinal é 0. E aí, quem é o número 1110? Se a gente olhar aqui, ó, o número 1110 vale 14. Se não quiser relembrar lá a tabela, vamos lembrar como é que esses números binários eles são compostos, né? Eles são somas de potências da base 2. Então, eu vou ter aqui 1 vezes 2 elevado a 3. Por que 3? Porque esse valor aqui, ó, o número 1, ele está na terceira posição desse algarismo. 0, 1, 2, 3. E eu vou ter mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, e mais 0 vezes 2 elevado a 0. Eu não, nem precisava colocar esse 0, mas só para manter o padrão, eu coloquei. Então, de onde é que vem esses valores aqui? 1, 1, 1 e 0. Vem do nosso número. Isso aqui a gente vai fazer a conversão de binário para decimal. Então, fazendo aqui o cálculo, 2 elevado a 3 é 8 vezes 1, 8.
mais 2 elevado a 2, 4, mais 2 elevado a 1, 2. 8 mais 4, 12, mais 2, 14. Então, nós encontramos aqui o resultado através da operação da soma com números binários. Nós obtivemos o valor correto, o valor 14, que é o mesmo valor que nós obteríamos se estivéssemos fazendo a operação em decimal, certo? Deu para entender, pessoal, isso aqui? Sim. Sim. Pronto. Então, uma pergunta aí. Eu poderia somar 6 mais 8 utilizando apenas 4 bits? O que é que vocês acham? Poderia, não? Vamos lá. Quando eu somo, se eu somar 6 mais 8 utilizando 4 bits, o que é que eu teria? Eu estaria desconsiderando nessa representação aqui, ó, o nosso bit de sinal. Beleza? No caso, sempre tem que considerar o bit de sinal. Isso, o bit de sinal ele entra nesse cálculo da quantidade de bits necessários para você realizar a operação. E aí perceba o seguinte, com 4 bits, o resultado teria sido 1, 1, 1, 0, certo? Mas aí qual é a convenção? É que o bit mais significativo é o bit de sinal, representa o sinal. Então eu teria esse valor aqui, ó, começando com 1. Ou seja, essa operação de 6 mais 8, utilizando 4 bits, me retornaria um resultado negativo, o que a gente sabe que não é o correto. Então, com 4 bits, não é possível realizar essa operação, certo? Então, com 4 bits, não. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo aqui da soma. Vamos somar uns números um pouquinho maiores agora. Vamos somar 35 mais 18. Em decimal, quanto é que dá isso aqui? Em decimal, isso vai dar 53, certo? E aí vamos lá, vamos representar esses dois números aí em binário. Eu posso utilizar para encontrar o valor correspondente em binário aquele método da decomposição. Então, eu vou decompor cada um desses valores utilizando as potências de base 2. Então, com essas potências, quem é o meu número 35? O 35 eu posso dizer que ele é 32 mais 2 mais 1. Quem é 32? 2 elevado a 5. 2 é 2 elevado a 1 e 1 é 2 elevado a 0. Então, o nosso número 35 seria 5, 4, 3, 2, 1, 0. Seria esse aqui o valor. Ah, tem no 0 também tem o dígito 1. Então, 1 e 1,
Então, esse é o nosso número 35. Vou fazer a mesma coisa com o número 18. Então, 18 em decomposição de potências de base 2 seria o 16 mais 2. 16, por sua vez, é 2 elevado a 4 e 2 é 2 elevado a 1. Então, nós vamos ter aqui 4, 3, 2, 1 e 0. Então, eu tenho o número 35 e o número 18. Só que para a realização de uma operação aritmética, eu preciso representar o meu bit de sinal nesses dois números. Como os dois números são positivos, eu simplesmente vou encontrar esse bit de sinal a partir da adição de um bit 0 à esquerda desse valor aqui. 0 e 0. Beleza? Então, esses dois zeros aqui em verde são os nossos bits de sinal. E aí eu vou fazer a operação de 35 mais 18. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, que é o meu 35. E o 18 eu vou começar aqui alinhando pela direita para ficar correto. Eu vou ter 0, 1, 0, 0, 1, 0 e 0. Como ele é um número positivo, eu não preciso me preocupar muito na hora de adicionar esses zeros à esquerda, certo? Vamos lá fazer as operações. 1 mais 0 é 1, 1 mais 1 é 0 e vai 1. 1 mais 0, 1, 1 mais 0, 1. 0 mais 0 é 0, 0 mais 1 é 1 e 1 mais 0 é 1. Lá no bit de sinal eu tenho 0 mais 0, que é 0. Então esse é o meu resultado aqui de 35 mais 18. Vamos analisar, primeira análise. Ó. Analisem o bit de sinal. Se você somou dois números positivos, esse resultado não pode nunca dar um número negativo. Então eu tenho aqui a representação do meu bit de sinal igual a 0, ou seja, esse número é um número positivo, certo? E aí vamos ver se isso aqui, que representa a magnitude desse valor, se ele é realmente o 53 que a gente viu que tem que ser o resultado dessa operação. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no caso anterior. Vamos colocar aqui só as posições, o peso das posições para ficar um pouquinho mais fácil. Então essa aqui é a posição 0, posição 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu vou ter 1 vezes 2 elevado a 5, mais 1 vezes 2 elevado a 4. Eu vou botar os zeros só para a gente não se perder, mas não precisa colocar isso sempre, né? Mais 1 vezes 2 elevado a 2, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0. 2 elevado a 5 é 32. 2 elevado a 4 é 16. Aqui é 0. Aqui é 0. 2 elevado a 2 é 4. 2 elevado a 0 é 1. Então vamos lá.
32 mais 16, eu vou ter 48. 48 mais 4, 52, mais 1, 53. Então, o resultado que nós obtivemos, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, é o resultado correto da operação 35 mais 18 em números binários. Certo? Tá tudo claro até aqui? Sim. Sim. Vamos começar a ver agora um pouquinho de como é que a gente faz uma subtração em números binários. Você não vai dar um exemplo de como é que soma números negativos, não? É a parte da subtração. Essa Tá bom. mesma representação. Preste atenção que eu não vou colocar aqui uma tabuada da subtração binária. Até existe, a gente até pode fazer essa representação, mas eu não vou fazer essa representação da tabuada da subtração. A gente vai continuar usando aquela mesma tabuadazinha lá da soma, certo? E vamos realizar uma subtração. Vamos só lembrar um pouquinho da matemática. Se eu tenho, por exemplo, um número A menos B, isso aqui não é a mesma coisa que se eu tivesse A mais menos B? Lá na matemática a gente pode fazer isso aqui, né? Faz aquela propriedade distributiva e eu posso fazer a relação de sinal desse mais com menos e no final isso aqui, essas duas formas são idênticas para realizar essa operação. Trazendo isso aqui para os números binários, perceba que para fazer uma subtração, o que é que eu preciso? Eu preciso da operação da soma, certo? E eu preciso da representação de um desses valores negativos. E aí a gente vai representar esse valor negativo utilizando aquele método do complemento de 2. Então é por isso que aquele método ele é tão importante. É porque é ele quem permite que a gente consiga realizar a operação da subtração através da operação da soma em binário, certo? Então, vamos começar de um jeito mais simples. Vamos fazer a operação aqui ó, de 5 menos 3. 5 menos 3, a gente sabe que isso aqui é o número 2. Beleza? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso ter o meu número 5 representado em binário. 5 em binário é quanto? É 0, 1, 0, 1. Certo? Só olhar lá naquela tabela da contagem que a gente vai ter esse resultado aí para o número 5. 5 positivo. E o número 3, gente? O que é que eu tenho que fazer no número 3? A gente vai ter que fazer o complemento de 2 do 3. Então, quem é o meu 3? Aqui eu já preciso obrigatoriamente manter o meu número de dígitos iguais. Então, se no número 5 eu representei o número 5 utilizando 4 bits, o 3 eu também preciso representar obrigatoriamente com 4 bits. Então, vou representar o 3 como sendo 0, 0, 1, 1. Esse é o meu número 3 positivo, mas eu não quero 3 positivo, quero 3 negativo. E aí a gente começa a fazer aquela operação do complemento de 2.
primeira parte é o complemento de 1, que eu vou inverter todos esses bits aqui. Então, o que é 0 vai passar a virar 1, e o que é 1 vira 0. Então, eu tenho aqui o meu complemento de 1. Com esse resultado, eu vou adicionar 1. E aí eu vou ter 0 mais 1, 1. E o restante eu somo com 0, então eu vou só repetir. Então, esse número aqui de baixo, 1101, é o número menos 3 no complemento de 2, certo? Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero somar 5 positivo, que eu já sei que é. Eu já sei que o 5 positivo ele vale 0, 1, 0, 1, com menos 3. E aí, quem é que vale o menos 3? Nosso menos 3 sempre é o resultado aqui do complemento de 2. Então, o menos 3 vai ser 1, 1, 0, 1. Essa é a operação que a gente vai fazer em binário. Então, realizando essa operação, nós vamos ter 0, 1, 0, 1, que é o mais 5, e o menos 3, que é 1, 1, 0, 1. Menos 3. O que é que eu vou fazer com esses dois números aqui? Eu vou somar. E aí vamos fazer a operação da soma da mesma forma que a gente fez anteriormente, usando aquela mesma tabuada. Então, 1 mais 1 é 0 e vai 1. 1 mais 0 é 1, mais 0 é 1. 1 mais 1 é 0 e vai 1. 1 mais 0 é 1, mais 1 é 0 e vai 1. Vamos lá, gente. Preste atenção nisso aqui. Qual é o resultado que a gente tem? O resultado que a gente tem é um número com 4 bits ou um número com 5 bits? Com 5 bits. Apareceu um quinto bit aqui, né? De onde foi que apareceu esse quinto bit? Esse quinto bit apareceu do vai 1 entre os dígitos do sinal, entre os bits de sinal. Sempre que isso acontece, sempre que existe esse vai 1 provocado através da operação dos bits de sinal, esse número ele não vai ser considerado, certo? Isso aqui é o que em inglês é chamado de carry da operação, ou simplesmente o vai 1. Então, isso aqui é o nosso vai 1. Então, quando houver um vai 1 provocado resultado da operação dos bits de sinal, vocês podem desconsiderar esse bit aqui, certo? Seja ele 0 ou seja ele 1. E aí o nosso resultado ele volta aqui, ó, para os nossos 4 bits. E vamos lá, vamos conferir se isso aqui está correto. A gente viu que 5 menos 3 tem que dar 2 positivo. Deu um valor positivo nesse resultado aqui, gente? Deu. Deu positivo, ó, lembrando, eu desconsiderei o vai 1, e aí o meu bit de sinal fica sendo esse aqui, 0. Então, é um valor positivo. Qual é a magnitude desse valor? 0, 1, 0. Isso aqui é 2. 2
positivo, certo? Então, a partir simplesmente da operação da soma, a gente realizou isso aqui através de uma operação da soma, nós obtivemos o resultado correto de uma subtração. Para isso foi que a gente utilizou a propriedade lá da matemática que nos permite representar essa subtração através da soma entre um valor positivo e um valor negativo, e utilizamos o complemento de 2 para representar esse valor negativo. Vamos fazer o inverso agora. No lugar de subtrair 5 menos 3, vamos fazer 3 menos 5, que a gente sabe que em decimal isso aqui tem que dar o menos 2, certo? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui, sempre em todas as operações da subtração, eu vou representar os meus dois operandos a partir do complemento de 2, principalmente para esse aqui que é negativo. Então, como é que eu represento o mais 3? Agora eu tenho mais 3 em binário. Mais 3, ele é 0, 0, 1, 1. Esse é o nosso mais 3. E o 5? O 5 é 0, 1, 0, 1. Só que esse é o 5 positivo. Eu preciso do meu 5 negativo. Então, a gente vai fazer a operação do complemento de 2. Então, primeiro passo, eu vou inverter os bits, vou criar o meu complemento de 1. E agora eu adiciono 1 a esse resultado. 0 mais 1 é 1. 1 mais 0 é 1. 0 mais 0 é 0. 0 mais 1 é 1. Então, esse resultado aqui, esse último resultado, ele representa o meu valor menos 5 em complemento de 2, certo? E aí vamos realizar a operação. Qual é a operação que eu quero? 3 mais menos 5. Quem é o 3? O 3 é 0, 0, 1, 1. Quem é o menos 5? Menos 5 é 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 1. E aí a gente resolve utilizando a operação de soma. Então, 1 mais 1 é 0 e vai 1. Aqui. 1 mais 1 é 0 e vai 1. Mais 1 é 1 e vai 1. Que é aquela última linha lá da nossa tabuada. 1 mais 0 é 1, mais 0 é 1. 0 mais 1 é 1. Então, esse é o resultado que nós obtivemos aí dessa operação. 3 mais menos 5 deu 1, 1, 1, 0. 3 mais menos 5 a gente sabe que é um valor negativo. E a gente tem nesse resultado aqui um valor negativo. Por quê? Porque o bit mais significativo, que é aquele bit que carrega o sinal, vale 1. Então, isso aqui indica que esse resultado, 1, 1, 0, ele está codificado com a mesma codificação que eu utilizei para representar o meu número menos 5, que foi qual o código que eu utilizei? Foi o complemento de 2. Ou seja, o resultado 1, 1, 1, 0, ele está em complemento de 2.
E aí como é que eu faço para saber qual é esse valor aqui? Eu sei que ele é negativo, mas como é que eu vou fazer para descobrir qual é esse valor? Eu não posso aplicar aquela soma das potências de base 2, porque esse valor ele está codificado a partir do complemento de 2. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou realizar um novo complemento de 2 nesse valor aqui, certo? Então, vou fazer o complemento de 2 de novo, e aí nesse resultado, que nós vamos obter ainda, é que a gente vai poder aplicar a soma lá dos complementos das potências de base 2. Então, como é que eu faço o complemento de 2 nesse ponto? Vou inverter cada bit, o que é 1 vira 0, o que é 0 vira 1. Então, o complemento de 1 do resultado ficou 0, 0, 1. E aí eu vou adicionar 1 a esse valor. 1 mais 1 é 0 e vai 1. 1 mais 0 é 1. 0 mais 0 é 1. Então, esse é o meu complemento de 2 do resultado. Esse aqui eu já posso agora fazer a operação. Então, eu vou ter as posições aqui 0, 1 e 2. Então, nós vamos ter 0 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Isso aqui vale 2. Só que como o resultado tem um 1 no seu bit de sinal, essa representação 1, 1, 1, 0 equivale ao nosso menos 2 em decimal, certo? Então, nós conseguimos realizar essa operação aqui, mais essa operação de 3 menos 5, de forma correta, fazendo uso aí do complemento de 2, certo? Deu para entender esse caso aqui também? Por que é que nesse estava em complemento de 2 e no outro não? No outro também, o resultado também é complemento de 2, esse resultado aqui. Só que o que é que acontece? O que é o complemento de 2 de um número positivo? Como é esse caso aqui? É ele mesmo, né? Então eu não preciso realizar o complemento de 2 dele. Resumindo é isso, o resultado sempre vai ser em complemento de 2. Quando ele for positivo, você não precisa fazer esse processo novamente. Quando ele for negativo, é que você precisa trabalhar com esse resultado até obter o seu novo complemento de 2, certo? Então, no caso, só precisa fazer quando aparece o 1. Isso, só preciso fazer essa parte aqui de baixo. Eu só preciso fazer isso aqui, a gente só precisou fazer isso por causa do bit de sinal que foi igual a 1. Se não fosse igual a 1, como foi o caso aqui dessa outra operação, não é necessário refazer o complemento de 2, certo? Tá certo. Então, vamos fazer um outro exemplo aqui, mais alguns exemplos de subtração. Vamos pegar aqui um valor, por exemplo, 22 menos 18. Vamos ver o que é que vai dar nesse resultado aqui. Então, eu preciso primeiro representar 22 e menos 18 em binário, utilizando o complemento de 2 para representar o sinal negativo do 18. Então, eu vou fazer isso aqui utilizando lá aquele método da decomposição. Eu acho
um pouquinho mais rápido quando a gente tem números não tão grandes. O 22 eu posso dizer que ele é 16 mais 4 mais 2. Então é 2 elevado a 4 mais 2 elevado a 2 mais 2 elevado a 1. Então o número 22 em decimal ele equivale a 4, 3, 2, 1, 0. Então esse é o nosso número 22. E o número 18, o que é que eu vou fazer? O número 18 eu vou ter que representar utilizando o complemento de 2. Lembrem que eu sempre vou precisar do complemento de 2 na representação dos números negativos. Só para completar aqui o número 22, né? Esse 22 eu não considerei o sinal. Se eu quero representar o mais 22, eu vou adicionar um zero à esquerda desse valor, certo? Então, esse último dígito que eu adicionei é o nosso bit de sinal, no caso aqui representando um valor positivo. Vamos fazer a representação agora do 18. Então, eu começo com 18 sem me preocupar com o sinal e vou representar esse valor em potências de base 2. Então 18 é 16 mais 2. 2 elevado a 4 mais 2 elevado a 1. O valor 18 vai ser 4, 3, 2, 1, 0. 1, 0, 0, 1, 0 é o número 18 em binário. Quantos bits eu tenho aqui, pessoal? Eu tenho 5 bits no 18 e tenho 5 bits no 22. Isso é uma vantagem. Lembrem que sempre a gente tem que trabalhar com essa quantidade de bits sendo igual para os dois números, certo? Então eu tenho 5 aqui na representação, 5 bits na representação do 22, 5 bits na representação do 18, certo? Vou adicionar a esse 18 o meu bit de sinal também, certo? Adicionei o meu bit de sinal. E aí o que é que eu preciso fazer? Para representar o menos 18, a gente vai utilizar o complemento de 12. Então vou pegar aqui, ó, o mais 18 ele é 0, 1, 0, 0, 1, 0. O que é que eu vou fazer? Eu vou inverter esses valores, que é o complemento de 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, e vou somar 1 a esse resultado. Então, 1 mais 1 dá 0 e vai 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. Certo? Então, esse é o nosso valor menos 18 em complemento de 2. Certo? Se vocês observarem, ele ficou, inclusive, com um bit de sinal, ó, negativo, como deveria ser, né? Já que ele é um valor negativo. Então, bit de sinal igual a 1. E aí vamos fazer a operação. 22 menos 18 aqui do lado para exercitar um pouquinho mais.
Então, quem é o nosso 22? 22 vale 0, 1, 0, 1, 1, 0. É o mais 22. E o menos 18? É esse último aqui. 1, 0, 1, 1, 1, 0. Nós vamos somar esses dois números. Esse aqui é o menos 18. Então vamos lá. 0 mais 0 é 0. 1 mais 1 é 0 e vai 1. 1 mais 1 é 0 e vai 1. Mais 1 é 1 e vai 1. Aqui a gente vai somar. 1 mais 0 é 1, mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 1 é 0 e vai 1, mais 0 é 0 e vai 1. 1 mais 0 é 1, mais 1 é 0 e vai 1. Quem é esse vai 1 aqui, pessoal? Esse aqui é o nosso carry. Ou seja, eu não preciso me preocupar com ele. Por quê? Porque ele foi o resultado de um vai 1 obtido aqui nos bits de sinal, certo? Então esse número aqui não existe para o nosso resultado. O nosso resultado ele é quem? É esse. Então é esse número aqui. 000100. Esse número é positivo ou negativo? Como é que eu sei disso? Eu vou analisar o bit de sinal. O bit de sinal é quem? É o bit abaixo do bit de sinal dos outros números, dos outros operandos. Então, bit de sinal vale 0, então esse resultado aqui é um resultado positivo. Eu não vou precisar fazer a operação do complemento de 2 com esses valores aqui, certo? Então, vamos lá ver quanto é que dá isso aqui. Colocando as posições aqui, ó, essa é a posição 0, 1, 2, 3 e 4. Eu só tenho um número diferente de 0 na posição 2. Então, esse número é 2 elevado a 2, que vale 4. Como o meu bit de sinal é 0, o resultado dessa operação é mais 4, certo? E isso aqui é verdade, né? 22 menos 18 vale 4. Aí na operação com números decimais também. Tudo bem? Deu para entender, gente, esse exemplo? Deu. Deu sim. Pronto. Então, vamos exercitar com um exemplo um pouquinho diferente. Vamos ver a subtração aí de 38 menos 27. Vamos lá agora. Um outro exemplo. Eu quero 38 menos 27. Então, vamos seguir os mesmos passos. Primeira coisa, representar os meus dois valores, os meus dois operandos aí em binário, e no caso o 27 eu preciso representá-lo utilizando o complemento de 2, já que ele é o número negativo dessa operação. Então, o 38, gente, como é que eu posso representar 38 em
em binário. 38 ele é 32 mais 4 mais 2. 32 é 2 elevado a 5. 4 é 2 elevado a 2 e 2 é 2 elevado a 1. Então, a gente representa o 38 como sendo 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esse é o nosso número 38. Observe que para representar o 38, a gente precisou de quantos bits aqui? 6 bits. Precisei de 6 bits. Então, na representação do número 27, obrigatoriamente a gente vai ter que representar o 27 também utilizando 6 bits. Beleza? Então vamos lá para representar o 27. 27 é quem? 27 vai ser 16 16 mais 8 mais 2 mais 1. 16 é 2 elevado a 4. 8 é 2 elevado a 3. 2 é 2 elevado a 1. E 1 é 2 elevado a 0. Perceba já aqui, ó, se eu não tivesse essa limitação aqui da quantidade de bits do operando 38, com quantos bits eu posso escrever o número 27? Com 5 bits. Como é que eu sei que são 5? É só adicionar 1 ao expoente mais alto, certo? Então, o expoente mais alto é 4, então eu preciso de 5 bits para representar esse valor aqui. Só que um dos operandos exigiu a representação aqui com 6 bits. Então eu vou ter obrigatoriamente que escrever o número 27 utilizando os meus 6 bits, certo? Então vamos lá. Quem é o meu bit mais significativo nesse caso? Vai ser 0. Então é 0 e aí eu começo. 4, 3, 2, 1, 0. Então esse é o número 27 na representação com 6 bits, certo? Para o 27 eu vou precisar realizar aquela operação do complemento de 2, certo? E no complemento de 2 eu tenho que adicionar o bit de sinal a esses meus valores aqui. Então eu vou adicionar um bit de sinal ao 38, ele é positivo, e um bit de sinal ao 27 aqui, certo? Então, Francisco, oi. não era para ter um na posição 0, não? Isso é, tem que ter um aqui. Pronto, obrigado. E aí agora, a partir desse valor, é que a gente vai fazer a operação do complemento de 2. Então, eu tenho o meu número aqui, eu vou repetir. E é o primeiro passo, fazer o complemento de 1. Então, vou inverter cada bit desse. E somar 1. Aqui é o final. 0 mais 1 é 1. E o restante, como todos os números aqui, a gente subentende que são 0, vou só repetir. Então, o número 27, no complemento de 2, aliás, o número menos 27 em complemento de 2,
é isso aqui, 11000101, certo? São esses números que a gente vai realizar a operação. Então, o 38 é 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, é o mais 38. E o menos 27 é 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. E vamos fazer a soma desses dois números aqui. Essa soma que vai nos dar o resultado da subtração entre eles dois. Então, 0 mais 1 é 1. 1 mais 0 é 1. 1 mais 1 é 0. E vai 1. 1 mais 0 é 1. Mais 0 é 1. 0 mais 0 é 0. 1 mais 1 é 0 e vai 1. 1 mais 0, 1 mais 1, 0 e vai 1. Então, de novo, a gente teve aquela situação. Aqui a operação entre os dígitos do bit de sinal resultou em um vai 1. Ou seja, esse número aqui será desprezado da nossa operação, certo? Então, o nosso resultado foi quanto? 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Beleza? O bit de sinal desse número está me indicando, aqui, ó, está me indicando que esse valor é um valor positivo. Então, eu tenho a magnitude dele representado diretamente por essa sequência de bits aqui. Colocando aqui a posição para a gente ver o valor, eu vou ter que isso aqui é o 2 elevado a 3 mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 0. Isso aqui dá mais 8 mais 2 mais 1. Então, segundo o nosso resultado, 38 menos 27 é igual a mais 11 em decimal, certo? E realmente é isso mesmo, né? 38 menos 27 é igual a 11. Então, obtivemos aí de novo um resultado coerente com o que era esperado através da operação dos números em decimal, através dessa operação. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa situação aqui. Se nós não tivéssemos adicionado esse zero, esse aqui, ó, o vermelhinho, que não é o bit de sinal, essa operação não teria dado o resultado correto, certo? Por quê? Porque é uma limitação, é uma exigência dessa forma de realizar a operação da subtração com números binários, que você tenha sempre todos os operandos com a mesma quantidade de bits. Então, esse zero aqui, ó, ele não é o bit de sinal, ele é um zero à esquerda que eu não poderia eliminar dessa minha operação aqui. É um valor muito importante para o resultado da nossa operação, certo? Então, lembrem-se sempre que vocês forem realizar essas operações aritméticas, encontrem uma maneira de fazer com que os seus operandos tenham a mesma quantidade de bits. Tem que ser igual a mesma quantidade de bits nos dois operandos.
Vocês podem até fazer o exemplo, esse exemplo aqui do 38 menos 27, representando o 38 aqui com os seus 6 bits e o 27 só com os 5. Certo? Vocês podem fazer isso aí e vão verificar que o resultado vai dar muito diferente do resultado correto.